agora, meu amigo, você levantou minha bola, eu preciso cortar e eu vou jogar no seu colo o Paulinho Vieira. Vamos falar de carnaval. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Quanto tempo você fez de ensaio? O que você pode contar pra gente? Eu tô decorando esse samba enredo, que é longo, samba enredo não é fácil. Tô decorando tem um tempo, ensaiei algumas vezes em casa, porque eu tô agora justamente também gravando o meu programa de TV, então fiquei fazendo um trabalho meio online com a galera, mas preparação. O que significa pra você homenagear o Lula? Pra mim, antes de tudo, um prazer, uma alegria. Eu sou fã desse cara. É um cara que mudou a vida de muita gente, que representa muita gente, e pra mim não poderia ser diferente. Mudou a vida dele, né? Mudou a vida dele. Eu nunca vi. Quando um cara, tipo, tá andando na rua e expõe os seus órgãos genitais, isso daí é um negócio criminoso. E o que eu tô vendo o PT, o Lula fazer com essa barbeiragem que eles estão fazendo aí, é exatamente isso. Eles estão falando, dane-se. Você não gostou do que você viu? Dane-se, bicho. Você não gostou que a gente usou dinheiro público para fazer a promoção do nosso chefinho aqui, do nosso magnata? Dane-se. É que nem esse cara. A gente, inclusive, foi contratado. O cara foi contratado para isso. Ele foi demandado para isso. A violação é improbidade administrativa mais autoevidente do que isso. Impossível, Didi. Eu acho que tem alguns aspectos aí que eu gostaria de comentar sobre essa fala, que é o seguinte. Primeiro, a vergonha alheia que eu sinto de ver alguém enaltecer um bandido, né? Um criminoso, um ladrão. E ele dizendo com todas as letras que tinha muito orgulho, né? Estava muito feliz de ter que representar o Lula lá na avenida. A outra coisa é verdade, Lula mudou muito a vida de muita gente, inclusive a dele. Dele próprio, né? Que se ele não fosse lulista, ele não estava na Globo, ele não estaria rico, ele não estava ganhando a grana que ele está ganhando hoje, né? Provavelmente, se ele fosse bolsonarista como a gente, estaria aí lutando pelo pão do dia a dia, que é o que todo mundo aqui faz. E a terceira coisa, e aí eu preciso ouvir o Enio e você, que são juristas, eu acho que tem um crime aí, não tem não? Uma confissão de crime aí, porque tudo que ele fez aí vai em contra ao que o Planalto havia divulgado, que não tinha se metido em nada disso, que não sabia, não iria poder se meter na escola de samba porque não sabia do que se tratava, digamos assim, né? Tinha uma noção por alto da coisa, mas que não sabia os pormenores, etc. e tal. Então, o Palácio do Planalto tentou fugir o máximo possível de estar metido nessa patifaria aí. Aí vem o cara, justamente o cara que vai representar o Lula na avenida e entrega o jogo, entrega o ouro. Diz, não, quem me escolheu foi Janja e Lula. Foram eles que me escolheram. Então, isso demonstra a participação direta do Palácio do Planalto numa escola bancada com dinheiro público. Então é por isso que eu estou agora curioso, quero ouvir aí o Enio, quero ouvir você, Marcão, porque eu acho que é crime, né, não? Não sei. Didi, olha, eu vou confessar que realmente eu não tinha nem me ligado nesse ponto específico, porque, de fato, a imprensa já colocava que o governo queria se desassociar, né, dessa questão, mas eu não tinha prestado atenção, de fato, nessa fala dele, que ele confessa que foi Lula e Janja que escolheram ele. Muito interessante você ter captado isso. E tem uma outra questão também que parece que a imprensa parou de falar, que a gente também não está comentando muito, eu postei há pouco tempo atrás, saiu uma reportagem um tempo atrás, do Globo, dizendo que foi a Janja passou o chapéu em alguns empresários para colocar dinheiro nessa escola acadêmica de Niterói. Né? Pediu, né, dinheiro para alguns empresários para colocar isso. Isso foi a reportagem do Globo, se eu não me engano, do Lauro Jardim. E que é o que corrobora o que o Didi acabou de falar, que foi uma interferência, não, mas foi uma colaboração, né, direta, tanto da Janja quanto do presidente Lula nessa questão. E aí, só adiantando uma coisa que eu também vi agora nesse vídeo, que eu não tinha visto ainda, e que achei engraçado que as pessoas... A gente está falando sobre essa questão de Karina e Marco, de propaganda eleitoral antecipada, etc., e está tendo muita confusão, né, no Twitter a respeito dessa questão, porque eu acho que algumas pessoas estão pensando que é só propaganda eleitoral antecipada, é só quando o candidato pega e fala assim, vote em fulano, porque senão não sei o quê. Não é bem assim, gente. Isso foi modificado em 2024, né, a resolução, estou aqui com o número da resolução para vocês, 23.732 de 2024. Presta atenção, gente, o parágrafo único do artigo 3A da resolução
23.610 de 2019, que foi modificada por essa de 2024. Olha só, o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. E aí, vamos lá, Didi, e Marco e Karina. Atrás do como é que é o nome dele? Do Paulo Vieira, né? Atrás do Paulo Vieira tinha uma ala de gente vestida de vermelho com a estrela do PT. Pô, tu quer mais o quê para configurar propaganda eleitoral antecipada? E eu não assisti o desfile, mas consta que o número 13 também foi citado em determinado momento. Aí, gente, assim, fica difícil, né? Eu não tenho mais como deixar isso mais claro para a sociedade. Mas o problema é que a multa, a propaganda eleitoral antecipada é caso de multa. Seria o caso de entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, que aí é por uso de abuso de poder político, abuso de poder da comunicação, etc. Aquelas coisas genéricas que entram contra os candidatos à direita e de oposição ao Supremo Tribunal Federal para tentar tirar o mandato deles. Então, tem que ser, se não me engano, o Novo e acho que o Flávio Bolsonaro queriam dar entrada já nessa ação lá no TSE. Isso tem que ser feito. E tem que ser juntado todo esse arcabouço de provas que até o Didi está colocando. Acabou de trazer uma aqui, com essa declaração do Paulo Vieira. Enio, me diga uma coisa. Você falou aí de multa, certo? Sim. Por propaganda antecipada é multa. Mas a interferência do governo, o Lula escolhendo um cara, não configura abuso de poder político ou econômico, pô? Então, e aí entra nessa outra ação. Essa ação de investigação... como é que é? Ação de investigação judicial eleitoral. É um outro tipo de ação que tem que ser feito depois, se não me engano, do registro da candidatura. Isso tem que ser juntado essa prova que você colocou aí, até a declaração do Paulinho, essa reportagem sobre a Janja, etc. e tal. Junta tudo isso e coloca na ação e bota para o TSE julgar. E aí vamos ver qual que é a oposição iniciou mais de 12 medidas já, mas a Karina ia levantar. Eu ia levantar, porque isso daí é um ponto só, Enio. Aqui eu posso elencar vários pontos para você e fazer uma auditoria do que aconteceu realmente no desfile. Porque, primeiro, que acadêmicos do Niterói, de Niterói, tem o seu presidente de honra, que é o vereador do PT. Tá? Então, ele já está ali. Tem outro ponto também do enredo, o samba enredo decidido para esses acadêmicos de Niterói. Que esse samba enredo ele foi feito sob encomenda. E isso foi feito até mesmo a Tereza Cristina, que é uma que escreveu esse texto, ela fala que ela fez um contorcionismo ali para não dar a entender que era uma coisa política, nada disso, mas dentro desse enredo tem o jingle de campanha do Lula de 1989. Então eles colocam o jingle de campanha com mesma ritmidade dentro do samba enredo da Acadêmicos de Niterói. Depois disso, tem o número 13, porque ele fala lá a ilusão ao número 13, 13 isso, 13 aquilo. Depois tem também o fato do sem anistia, né? Que não tem anistia, sem anistia, olê, olê, olá, sem anistia, tinha isso. Tem a parte que eles colocam, se era para homenagear o Lula, a Dona Lidu, que era esse o ensejo, né? O objetivo era esse, homenagear a história de Lula. O primeiro carro alegórico da escola de samba era o carro que ilustrava Bolsonaro preso. E o que tem a ver o Bolsonaro no primeiro carro alegórico da escola contando a história da Dona Lidu? Então já vê ali uma alusão muito forte em relação política. Fora isso, tinha também o pessoal do PT, eles emitiram um comunicado a todos os militantes para eles estarem atentos, para não dar declarações, não darem entrevistas e não atacar a oposição e não dizer que era um ato político. Só que vários deles não prestaram atenção, até mesmo como esse ator aí, que também é contratado pela Caixa, ganha não sei quantos milhões, né, da Caixa, porque o Lula dá muito dinheiro para ele, é o garoto propaganda deles também, e ele deixou soltar esse fato que ele foi convidado. E também tem outro ponto aqui. A Janja, a Embratur distribui. Isso foi uma coisa que aconteceu esse ano, viu? Porque antigamente não tinha isso. O dinheiro entra para a Liga das Escolas de Samba,
as escolas de samba distribuem esse dinheiro, a Embratur também deu, então a Embratur deu 2 milhões de reais, que também a Embratur faz parte do governo do estado, do federal. Temos também mais dinheiro colocado da Liga das Escolas de Samba e mais outros investimentos que também surgiu no meio desse burburinho, que a Janja, isso está publicado, tá? São artigos publicados, não é fontes da minha cabeça, que são... a Janja, ela articulou nos bastidores dinheiro, sponsor para a escola de samba. Só que isso tudo sem nenhuma transparência. Ninguém sabe se realmente, de fato, foi injetado dinheiro nessa campanha, até porque não tem nenhum tipo de investigação ou transparência. Ou seja, foi uma clara ação política dentro do sambódromo. Não tem outra definição para isso, com essa sequência de eventos feitos e tantos outros aqui, porque eu posso passar a tarde inteira elencando os 77 minutos que foi de terror dessa escola de samba fazendo propaganda política.